Existe um silêncio dentro de nós que poucas vezes ousamos ouvir. Um lugar onde habitam perguntas essenciais. Quem eu sou? Para onde vou? O que me torna verdadeiro? Hoje vamos juntos iniciar uma jornada de reflexão. Um convite para mergulhar na essência, inspirado em palavras profundas que atravessam o tempo. Respire, abra sua atenção e permita-se viver esse instante de transformação. Quem olha para fora vive no sonho. Quem olha para dentro desperta. Talvez essa seja uma das maiores verdades que podemos compreender. Olhar para fora é navegar pelo mundo das distrações, do imediatismo, das respostas prontas. Olhar para dentro exige silêncio, coragem e presença. É enfrentar os próprios pensamentos, os próprios medos, os recantos escondidos da alma. É abandonar a pressa e permitir-se sentir. Despertar não é um momento, mas um processo lento, profundo e contínuo. É o despertar para a própria existência. E quando olhamos para dentro, descobrimos que somos muito mais do que imaginávamos. Somos uma consciência em constante transformação. Até que esse olhar interno se torne consciente. Há algo invisível que dirige nossos passos. Muitas escolhas não nascem de uma decisão clara, mas de impulsos escondidos. O que chamamos de destino pode não passar de algo que não vemos em nós mesmos. Reconhecer isso é um convite. Tornar consciente o inconsciente. Não como uma tarefa mecânica, mas como um processo de descoberta íntima. É como acender uma luz na escuridão e perceber que sempre esteve ali. Tornar-se consciente é ganhar liberdade. É deixar de repetir padrões e começar a escrever a própria história com intenção e presença. Não somos o que nos acontece. Somos o que escolhemos nos tornar. Há uma força poderosa nessa ideia. Podemos ser marcados pelas experiências, mas não definidos por elas. Somos chamados a transformar cada ferida, cada queda em aprendizado e crescimento. Escolher é um ato profundo de criação. Criar-se em meio ao caos. Encontrar sentido na dor. Abraçar a vulnerabilidade como parte da própria força. Quando percebemos que a liberdade começa no interior, o peso do passado diminui. A vida deixa de ser algo que simplesmente acontece e se torna uma obra em construção, momento a momento. Mas para caminhar nesse território interior, é preciso reconhecer a própria escuridão. Conhecer a sombra não é buscar culpa, mas compreender o que há em nós que permanece escondido. Muitas vezes, aquilo que rejeitamos nos outros é reflexo do que ainda não aceitamos em nós mesmos. Projeção é uma das forças mais sutis da consciência. Reconhecer isso é abrir espaço para a compaixão por si mesmo e pelo outro. Conhecer a própria escuridão é um convite a compreender o outro sem raiva, sem medo. É uma forma de criar empatia profunda e verdadeira, porque não há luz sem sombra. E é importante compreender: o despertar exige dor. Não existe transformação sem desconforto. Crescer é atravessar o que incomoda. É permanecer diante do incômodo, até que ele se torne clareza. Fugir da dor é prolongar a ignorância. Aceitar a dor é permitir-se aprender. A dor pode ser uma professora silenciosa. Ela nos revela limites, nos mostra feridas, mas também abre espaço para uma nova consciência. Não se trata de buscar sofrimento, mas de não resistir ao que surge em nosso caminho. Cada experiência difícil é um convite para crescer e despertar. A solidão também é parte dessa jornada. Não é a ausência de companhia, mas a ausência de comunicação consigo mesmo. É possível estar cercado de pessoas e ainda sentir um vazio profundo. Isso acontece quando não conseguimos traduzir ao mundo o que pulsa em nossa alma. A verdadeira solidão surge quando silenciamos nossa essência, mas ela também é um convite, um chamado para ouvir-se, para compreender o que realmente importa. Aprender a comunicar-se internamente é aprender a viver em presença. Quando conseguimos ouvir nossa própria voz, a solidão se transforma. Ela deixa de ser vazio e se torna espaço de autodescoberta e conexão interior. Viver plenamente é um ato de ousadia. Não viver é permitir que a vida passe sem sentido, como uma chama apagada que se esconde atrás de rotinas. Viver é assumir a responsabilidade de fazer de cada dia algo significativo. É arriscar sentir, errar, aprender e transformar. É aceitar que a vida exige coragem. Coragem de ir além do conforto,
de seguir o próprio caminho mesmo quando ele não é o mais fácil. Não viver é morrer lentamente. Viver é aceitar que a essência da existência está na coragem de se manter presente e inteiro. Toda relação é um espelho. O encontro com outro sempre provoca transformação. O contato profundo é como a reação de substâncias químicas. Algo muda, ainda que de forma imperceptível. Cada pessoa que cruzamos deixa marcas em nós. Algumas passam rapidamente, outras deixam rastros profundos. Amar, perdoar, aprender e até confrontar são experiências que nos modificam. O encontro é um convite à expansão, e mesmo quando não percebemos, somos transformados pelo outro e transformamos também. Cada relação é um território de aprendizado. E então surge a pergunta: quem você deseja se tornar? Tornar-se é mais do que alcançar metas. É um caminho de alinhamento com aquilo que pulsa em seu interior. É ouvir o chamado silencioso da própria essência e responder a ele. Tornar-se exige coragem para abandonar máscaras, para resistir à voz da conformidade e permanecer fiel a si mesmo. Não é algo que acontece de uma vez, mas uma construção diária. A cada escolha, a cada instante, podemos nos aproximar mais daquilo que somos de fato. É fácil perder a própria essência em meio às influências externas. A pressão para se conformar, para repetir padrões é imensa. O perigo é viver como se fosse outra pessoa, esquecendo a própria singularidade. Preservar a autenticidade exige vigilância. É resistir à repetição e encontrar coragem para criar a própria voz. Viver plenamente é resistir a se dissolver na massa. É reconquistar a própria presença todos os dias. No final, a jornada interior é uma construção contínua. Olhar para dentro, reconhecer sombras, aceitar a dor, comunicar-se consigo mesmo, ousar viver, transformar-se nos encontros e preservar a própria autenticidade. Tudo isso é viver de forma consciente. É entender que cada instante é um convite à transformação. Não existe um ponto final, existe o caminho. E nesse caminho, cada passo é a própria vida. A pergunta permanece: estamos prontos para olhar para dentro? Para enfrentar o silêncio? Para assumir a coragem de viver quem realmente somos? Talvez a maior resposta esteja no próprio ato de questionar. Pois, no fundo, viver é essa busca silenciosa. Descobrir o que pulsa em nós e responder a isso com presença, coragem e autenticidade. A jornada interior não é uma chegada, mas um caminho contínuo. Olhar para dentro exige coragem, silêncio e presença. E talvez o maior desafio seja simplesmente começar. Se essa reflexão tocou algo em você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Lembre-se, viver plenamente é escolher despertar todos os dias.